Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos hoje na nossa finalização do trimestre e é uma lição que me sinto honrado em ter a oportunidade de ministrá-la por ser o fechamento desse trimestre e a temática que ela traz para essa última lição, né? O conceito de evangelização integral nessa última hora, ele vai se dividir em dois focos hoje. Um foco na questão da visão transcultural e o outro foco na visão do discipulado. Então a gente vai estar dividindo mais ou menos nossa aula nessas duas frentes. A questão transcultural e a outra questão do discipulado. O texto áureo e a leitura bíblica em classe, vamos relê-los, né? Marcos capítulo 16, versículo 20. Para quem não tem lição, pode acompanhar na sua Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Sexta-feira eu tive a oportunidade de ministrar no culto de instrução e nós falamos que o nome do Senhor seja santificado e Deus tem isso no seu coração e Ele está disposto e está com um propósito firmado em seu coração de patrocinar a propagação do Evangelho. Por isso que nós vemos em Marcos capítulo 16, versículo 20, que o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, Deus tem o interesse de patrocinar, de subsidiar, de incentivar, de promover, de apoiar, de sustentar a ação da pregação do Evangelho. E assim Ele o faz até mesmo cuidando das nossas necessidades pessoais, porque você começa a se envolver com a sua obra, você começa a se envolver com os seus desígnios, com a sua vontade, você começa a se entrelaçar, de forma que algumas coisas na obra do Senhor passam a depender de você, algumas coisas dentro da obra do Senhor, dentro do propósito do coração de Deus de ministrar a sua glória, a santidade do seu nome no coração das outras pessoas, você passa a ser uma peça importante, uma peça-chave nesse propósito. E neste contexto, irmãos, quando nós conseguimos nos entrelaçar com os propósitos de Deus, nós podemos contar com esse interesse dele de patrocinar, de sustentar, de promover, de incentivar a promoção do seu nome e a glória do seu nome. E esse trimestre ele vem nos trazer essa responsabilidade, a responsabilidade da evangelização. E quando nós nos envolvemos com a evangelização, com o testemunho para nossos parentes, para os nossos vizinhos, acerca do que Deus tem feito em nossa vida e acerca daquilo que a gente tem aprendido em sua palavra. Nós podemos contar com esse apoio, essa ação da parte de Deus. De forma que quando foi o que falei na sexta-feira, nós oramos no Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dás hoje. Deus assim fazendo, Ele vai estar santificando o nome dEle. Porque a nossa vida está entrelaçada com a ministração da sua palavra. A nossa vida está nas nossas entranhas, já pulsa esse compromisso de testemunhar acerca desse Deus maravilhoso. Então, é como ele diz lá, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né?
Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 53 é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos, cada irmão lê um versículo para participar e quem não tem a revista pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos lá. Pode ler. E disse-lhes, não estás... 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de gordura. Levou fora da Betânia, levando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então, eles, adorando, voltaram a Jerusalém, tomando Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Nós temos aqui nessa passagem o registro das últimas palavras de Cristo segundo o relato do Evangelho de Lucas, né? E nós queremos refletir nesse primeiro tópico, nessa introdução já da revista, qual o segredo da igreja primitiva que naquela geração eles alcançaram o que se conhecia de mundo naquela época. O que se conhecia de mundo naquela época não estava aí o continente das Américas, mas sim ali a África, a Ásia e a Europa. Eles alcançaram o que se conhecia de mundo, o Evangelho chegou a todos os povos daquela época. E voltando um pouco no momento que Cristo havia sido sepultado, no momento da sua crucificação, eles estavam todos atemorizados. Um desânimo bateu no coração deles. Os que eram funcionários públicos como Mateus e deixaram tudo para trás, ele não podia voltar à coletoria de imposto e pedir de volta o cargo público, porque ele pediu a exoneração. A ausência dele trouxe a exoneração no diário oficial da época. Ele não podia voltar atrás. Mas os que eram autônomos, que eram profissional liberal, e eram pescadores, eles já planejavam a voltar às suas atividades normais. Pedro convoca eles, a maioria deles eram pescadores, e diz, vamos voltar a pescar. Porque o nosso mestre morreu, está morto. E vamos ter que nos alimentar, não vamos mais viver em função do Evangelho. Eles estavam de fato desanimados. Mas algo aconteceu que vem transformar a postura daquelas pessoas. A revista destaca um fato e eu vou, junto com esse fato, destacar o segundo fato. Mas o fato que a revista destaca para mostrar a mudança de postura dos seus apóstolos, dos seguidores de Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ao aparecer para eles, Jesus fala no versículo 49 do Lucas 24 que nós lemos: eis que sobre vós
envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo do Espírito Santo vem ser apresentado por Jesus como um revestimento de poder, né? Mas antes desse fato, eu, juntamente com ele, mas na ordem dos fatos, ele vem antes dessa promessa, foi o fato da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi algo, e ainda é algo, extraordinário para a fé dos seus discípulos e extraordinários para a nossa fé. O túmulo de Cristo apareceu vazio. E Maria Madalena apresentou a versão aos discípulos que Cristo havia ressuscitado, o túmulo estava vazio e que ela havia visto o Cristo ressuscitado. E os discípulos acreditaram no que elas falaram? Não. Disse: quem é essa? Ele está com problema psicológico, está tendo alucinação. E Cristo havia preparado todo o coração deles, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ser morto e pendurado sobre o madeiro, para que todos aqueles que olhassem para ele, crescem, fossem salvos. E nenhum sinal haveria de ser dado a essa geração, senão o sinal que foi dado através do profeta Jonas, em que por 3 dias e por 3 noites, permaneceu no ventre da baleia. Assim fazendo menção que por 3 dias ele também estaria debaixo da terra, então, estaria sepultado, simbolicamente falando que o sepultamento dele foi dentro de uma caverna, mas ele estaria sepultado, ele estaria no mundo dos mortos, e que ele haveria de ressuscitar, ele haveria de vir. E em outra passagem ele disse que destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Não poderei estar convosco, mas por um pouco tempo, em breve retornarei. Ele deixou claro para os seus apóstolos, mas eles não enxergaram, não abraçaram essas verdades. Então Pedro corre, e João, e eles veem com seus próprios olhos o túmulo vazio. E o túmulo vazio, irmãos, ele é algo que vem como uma onda de impacto nos nossos alicerces da razão. Porque ainda que os ateus, eles queiram sustentar e patrocinar teorias que venham justificar o túmulo vazio, eles não podem desmerecer que o túmulo de fato estava vazio. Não há crítico do evangelho. Não é só os ateus, a gente vê a teoria liberal dizendo que não nasceu da Virgem Maria, não ressuscitou, né? Você viu aquela... Eu vi um teólogo inclusive protestante. Mas veja, não, mas veja bem, não há crítico, não há corrente que prospere, não há crítico do evangelho que desminta o túmulo vazio. Não há crítico. Há especulações. Eu trabalhei esse tema aqui em uma outra aula nesse trimestre ainda, a questão da ressurreição de Cristo. Eu não quero nem me delongar tanto porque a gente tem um vasto conteúdo a seguir. Mas deixe-me tentar fechar e trazer essa esperança, essa alegria no coração também que foi para os discípulos. Os ateus, eles não podem desmentir o túmulo vazio. Os romanos foram avisados por Caifás que, mais do que os discípulos, Caifás, os sacerdotes, estavam com medo dele cumprir a promessa. Porque era tão nítido que Jesus havia dito que haveria de ressuscitar, que o sinédrio que havia condenado Jesus à morte, havia pedido a Pilatos a condenação à morte, ele foi a Pilatos e disse: olha, esse homem, ele é embusteiro. Este homem avisou que ele havia de ressuscitar ao 3º dia. Portanto, eu vos peço uma guarda romana, que você venha selar a pedra do túmulo e guardar a tumba de Jesus com
uma centúria com um pelotão romano. Eles tinham a guarda pretoriana, eles tinham a guarda do templo. Caifás podia guardar o templo, o túmulo com a sua guarda. Eles tinham a guarda própria. É como se hoje você tem as forças do governo federal, a polícia estadual, polícia militar, e algumas prefeituras têm a polícia municipal. O templo naquela época tinha uma polícia mais fraca, mas tinha. Eles tinham um certo poder que poderia guardar, mas eles acharam tão perigoso esse anúncio de Cristo que ele havia de ressuscitar, e que eles, na cabeça dele, pensou o seguinte: os apóstolos vão roubar o corpo. E se os apóstolos roubarem o corpo, eles vão começar, e dar fim ao corpo, eles vão começar a dizer para todo canto que Cristo havia ressuscitado. Então a gente não pode deixar isso acontecer, Pilatos. Eu posso guardar o túmulo, mas minha guarda não vai trazer tanta segurança quanto a sua. Por favor, mande a sua guarda custodiar o corpo só por 3 dias. Porque depois de 3 dias o corpo vai estar totalmente em putrefação. Ele disse que ia ser em 3 dias. Se os discípulos tiverem que roubar, vai ser em até 3 dias. Vamos guardar o corpo. Mesmo porque a guarda institucional só podia ser de Roma. Aí veja o alvoroço em Jerusalém, que o corpo sumiu. Nem Pilatos, nem o Sinédrio pôde apresentar o corpo. Eles não puderam contrapor essa informação. E não é só a Bíblia que registra isso, mas historiadores como Flávio José registram o túmulo vazio. O túmulo de Cristo, de fato, apareceu vazio. É um fato incontestável. E os seus apóstolos, diante do túmulo vazio, tiveram a experiência de constatar aparições do Cristo vivo ressuscitado, como essa que nós acabamos de ler. Esse Lucas capítulo 24, 44 ao 53, é a fala de Jesus após a sua ressurreição. E quando nós juntamos, irmãos, esses fatos históricos, que Cristo de fato existiu, que Cristo de fato, veja bem, Cristo de fato foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, que tem registro histórico não somente das Sagradas Escrituras, os liberais aceitam, mas por Flávio Joséfo, e morte de cruz, e a sua morte foi, segundo a experiência clínica, médica e militar da época, foi testificada. O centurião, o comandante da execução, na hora que queria se apressar, porque o sábado era um dia sagrado e já estava chegando o sábado começa às 18 horas da sexta-feira, já estava chegando e eles não podiam mais continuar com aquela ritual de extermínio. Eles disseram: vamos acabar, tem que acabar, vamos quebrar as pernas, porque quem está na cruz, ele só tem uma condição de respirar. Se ele deixasse o corpo sem esforçar os seus pés, sem botar apoio nos seus pés, o seu corpo ele se estica e os pulmões não conseguem mais respirar. E aí, quando se quebrava as pernas, ele morria com um espaço de 2-3 minutos. Era a falta de oxigenação no cérebro, porque ele não consegue respirar. E aí quebrou a perna do ladrão que estava do lado de Jesus. Quando foi para quebrar as pernas de Jesus, estava escrito já como profecia que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado. Um deles fala: não é necessário, ele está morto, vamos tirar a prova. Pega a lança e perfura por debaixo das costelas, e aquela lança ela tinha que entrar por debaixo e alcançar até o coração. Não é um furo na derme, na pele, é um furo que perfuraria o pulmão, atingindo até o coração, até bater nas vértebras do outro lado, até topar nas costelas do outro lado. E assim foi feito, e o relato bíblico é que sangue misturado com água, e depois somente água começou a jorrar do corpo de Jesus. E quem é médico, não sei se temos um médico aqui, mas quem é médico e estudou o assunto afinco, ele fecha clinicamente a morte de Jesus
se não estava morto, se a interpretação deles de dizer, não, Jesus não estava morto. Eles julgaram errado, mas o fato da lança ter sido perfurada dessa forma por debaixo da costela, se fosse na costela, podia ter barrado na costela, mas foi por não. Então ele de fato morreu. Fato incontestável, Jesus foi crucificado. Segundo fato, Jesus foi crucificado e foi atestado morto. Terceiro fato, túmulo apareceu vazio ao terceiro dia. Quarto fato, os discípulos testemunharam que ele havia ressuscitado. Ninguém pode dizer que os discípulos... O contrário, a história registra que o cristianismo cresceu sobre essa verdade, que Cristo havia ressuscitado. Então, diante dessas evidências, irmãos, a hipótese mais plausível acerca dessas evidências é a ressurreição de Cristo. Quais são as outras teorias que vêm tentar justificar essas evidências? Foi uma alucinação coletiva. Os discípulos tiveram uma alucinação coletiva. Todos eles viram um fantasma ao mesmo tempo. Foi uma conspiração. Eles conspiraram, que roubaram o corpo, deram fim ao corpo e conspiraram que ele havia ressuscitado. Mas essas teorias, elas não têm sustentação nas evidências. Porque, primeiro, na conspiração, como que os discípulos iam segurar essa fé até o fim, até a sua morte, se de fato Cristo não houvesse ressuscitado? Qual foi o benefício que eles tiveram para si em sustentar uma mentira dessa? Nós vemos aí, nos nossos dias, as investigações do Ministério Público em cima dos escândalos de corrupção, e quando as pessoas são pegas com a mão na massa e têm a prerrogativa, o direito de partir por uma delação premiada, elas são, a maioria delas assim o fazem, porque não adianta mais, a casa caiu. E os discípulos, irmãos, todos eles foram esmagados, todos eles foram pegos pelo poder dominante da época e não negaram a fé, foram até o final. E a ressurreição, irmãos, é como Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados continuam sem perdão. Nós não temos qualquer esperança de vida após a morte. Mas se Cristo de fato ressuscitou, o sacrifício que ele fez na cruz foi de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele de fato ressuscitou, nós temos a certeza da salvação em suas palavras. E quem tem certeza da salvação está disposto a qualquer coisa. Então, este fato, a ressurreição de Cristo, vem mudar completamente a postura daquelas pessoas, a ousadia daquelas pessoas. Eles voltam a fazer sentido, a dedicar as suas vidas ao Evangelho. Pedro abre mão, e os demais que tinham, como eu falei, a profissão liberal, a possibilidade de voltar a trabalhar e voltar a sua vida de antes, eles abrem mão e voltam a se ajustar ao propósito que Deus tinha na vida deles. E esse fato, irmãos, é suficiente para causar o mesmo impacto em nossas vidas. Irmãos, Cristo ressuscitou, isso é uma verdade. Isso não é uma verdade sustentada exclusivamente por uma fé que não se apoia em evidências. As evidências, irmãos, nos faz formar conclusões que nos trazem elevado grau de certeza. Que, em muitas vezes, esse elevado grau de certeza alcança percentuais próximos a 100%. E é assim que a polícia, a investigação criminal, a técnica forense, conclui diversos casos de investigação. Eles não estavam na cena do crime para concluir o que aconteceu, para definir
com 100% de grau de certeza que aquilo se desfechou daquela forma. Mas ele junta as evidências e com as evidências eles formam um alto grau de convicção acerca do que é extremamente provável do que aconteceu e assim conclui. É um ato de... Quem investiga a evidência e traz conclusões não deixa de trabalhar com a fé. Mas assim o cristão pode ter essa fé baseado em evidências que nos transforma em leões, irmãos. Nos transforma em valentes. Nos transforma em ousados. Porque se Cristo ressuscitou, aquele teu parente que não reconheceu Jesus como Salvador está indo para o inferno. Se Cristo de fato ressuscitou, a cidade que não professa ainda está indo para o inferno. Gerações, crianças, jovens, casais. E isso é aterrorizador para quem realmente começa a se devotar a uma vida de intimidade com Deus. Quando você começa a sentir as coisas de Deus, sentir aquilo que pulsa o coração de Deus. Se Cristo de fato ressuscitou, nós precisamos nos apresentar perante as pessoas e anunciar a sua ressurreição. Se você for ver, irmãos, as pregações de Atos dos Apóstolos, as pregações dos apóstolos, em todas elas, eles atestavam a ressurreição de Cristo. Não tinha uma pregações memoráveis, como a de Pedro após o batismo de Pentecoste, como a de Estevão antes de ser apredejado, como a de Paulo a se defender perante os tribunais romanos. Todas as pregações que a Bíblia registra, os apóstolos centravam-se no fato da ressurreição. E o evangelho hoje, infelizmente, ele é apresentado como: venha para Jesus e você vai ter uma mudança de vida, você vai conseguir uma vitória muito grande, essa prova que você está passando, essa enfermidade. Irmãos, o nosso centro, a nossa centralidade, a espinha dorsal da igreja, a igreja tem que aprender esses argumentos para evidenciar para as pessoas: olha, Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, tudo que ele falou é verdade. Se Cristo ressuscitou, todos os homens estão condenados e sobre todos os homens permanece a ira de Deus, a menos que o professe como Salvador. Então, o fato da ressurreição muda completamente aqueles homens. Amém? Segundo fato, Jesus ressurreto orienta: ficai em Jerusalém, esperando a promessa do meu Pai. Qual foi a promessa que ele fez? Eu preciso ir para que o Consolador venha. Veja que coisa tremenda, irmãos. Quando Jesus começa com essa conversa, dizer: eu preciso ir, veja bem, eu preciso ir, olha, está chegando a hora, eu tenho que ir para Jerusalém. Pedro fala: mestre, tem pena de ti. Jerusalém já estão resolvidos em te matar, vão te matar. Não, Pedro, eu tenho que ir. Eu preciso ir, rapaz. Olha, se eu não for, não vai acontecer uma coisa melhor para vocês do que eu estar com vocês. É o Espírito Santo, ele só vai poder vir se eu for. Se eu for, ele vai vir. Não, mestre, mas eu não imagino coisa melhor para nossas vidas que você ficar conosco. Nós estamos acostumados, nós largamos tudo para andar com você, seguir os seus passos. Para onde você for, nós vamos. Estamos prontos para morrer com você. Nós estamos junto com você. Como é que você está dizendo que vai embora? E a nossa vida vai ficar como? Ele disse: Pedro, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E o Espírito Santo é o que de melhor pode acontecer com você. Porque, Pedro, eu estou encarnado em forma de homem. E assim sendo, eu não tenho a manifestação da onipresença. Você pode chegar o momento de você fazer uma viagem missionária. Você fazer uma viagem. Qualquer um da gente sempre pare com esse negócio. Se você não for o melhor, acaba com esse negócio agora mesmo. Pedro, se você for fazer uma viagem missionária para Roma, e Tiago for fazer uma viagem missionária para Índia,
e eu ficar em Jerusalém? Mas foi como Eu Moisés preciso ir. disse, mas foi como Moisés disse, Senhor, se a tua presença for conosco, nem nos faça sair. Eu preciso ir, Pedro, porque eu indo, o Espírito Santo vai vir. E ele vai habitar em vós, ele vai dar testemunho de mim, ele vai fazer lembrar as palavras que eu vos tenho dito. E aonde quer que esteja pregando em meu nome, ali ele vai estar presente. Se 2 ou mais estiverem reunidos para falar em meu nome, ali eu estarei presente. Imagina, irmão, se dissesse assim, Jesus está aqui, lá em Jerusalém. Quem não tem recursos, só ia ficar com desejo de estar presente, de ir. Mas quem tem recursos ia comprar uma passagem, vamos lá. Chegando lá, ia ter uma fila imensa para se falar com ele. O Espírito Santo está aí, dentro de você, ao seu lado. Então, a promessa da comunhão com o Espírito Santo revolucionou. Revolucionou porque eles podiam ir para os 4 cantos da terra e eles sabiam que Jesus estava com eles. E eles sabiam que Jesus ensinava-os, que Jesus, através do Espírito Santo, lembrava as palavras que ele havia dito e ensinado e aplicava no seu coração. Como Jesus disse assim para Nicodemos, todo aquele que é nascido da água, aquele que é nascido do Espírito é como um vento que sopra e ele não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Então ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo vem revolucionar o cristianismo. Vem trazer um grau de intimidade, de forma que quando Cristo morreu, simbolicamente Deus fez questão de registrar que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de alto a baixo, simbolizando que a comunhão com Ele no Santo dos Santos estava plenamente garantida. E os cristãos, os cristãos teriam acesso a essa comunhão através da intimidade com o Espírito Santo. Então isso veio revolucionar a vida deles, ao ponto de fazê-los, em uma geração, alcançar toda a civilização conhecida daquela época. Aleluia. Amém? Quais foram os 2 fatos que transformaram aqueles homens em covardes em missionários valorosos e destemidos em anunciar o Evangelho de Cristo, a certeza da sua ressurreição e a comunhão com o Espírito Santo? Fatos esses que estão disponíveis para nós. A certeza que nós estamos aqui por uma atitude de fé, mas uma fé que se baseia em evidências que nos traz um alto grau de certeza, ao ponto de concluirmos que um ateu, para assim ser, precisa de dar saltos na sua crença, muito mais sem fundamentação, precisa andar quilômetros de um total escuro do que nós. Nossos saltos de fé são muito curtos, porque Deus nos deixou vestígios e evidências acerca da credibilidade de alguns fatos, dentre eles o que destacamos agora, a ressurreição de Cristo. E se esses fatos transformam radicalmente a vida daqueles homens, eles podem mudar a nossa vida. Nós podemos abrir mão de certas coisas que vêm a ocupar nosso tempo em função da ministração do Evangelho. Se você tem uma profissão que lhe permite ter um cargo público e lecionar, você pode abrir mão em duplicar a sua renda para que aquele outro tempo da sua vida, aquele outro período, você possa se dedicar à causa do Evangelho. Se você de repente tem uma profissão, você pode, como por exemplo a nossa missionária Josinha, você pode renunciar tudo aquilo
em função de uma chamada. Porque existem duas coisas que nos impulsionam para frente. É a certeza da ressurreição de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Então esses fatos, irmãos, revolucionou aqueles homens. Aleluia. Temos alguns conceitos, nós vamos trabalhar esses conceitos agora. Evangelização integral. O que seria evangelização integral? Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Atos. Hoje é colocado pela instituição a questão da educação integral também, né? É. O elemento vai lá e passa praticamente o dia todo. Como eu falei, o tema da revista nesse domingo é evangelização integral nessa última hora. E esse conceito de evangelização integral, a revista vai se deter em duas etapas. A questão transcultural, que é o que eu vou ver agora em Atos 1:8, e a questão do discipulado, que a gente vai ver na parte final da aula. Atos 1, capítulo 1, versículo 8, vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. A expressão que Jesus usou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa expressão tanto é o que vem a trazer a nossa diretriz para definir o que seria evangelização integral. A evangelização integral, ela não pode ser compreendida como uma missão que precisa acabar em um degrau para depois se recair sobre outro degrau, completar esse degrau. Pense se tivéssemos a oportunidade de botar numa torneira uma sequência de copos. E um copo um pouco inclinado, de forma que quando a água chegasse ao topo, ela começasse a cair para o copo de baixo. Então, o conceito de evangelização integral que Jesus trouxe não era você enche primeiro o copo para depois recair sobre o segundo, enchendo o segundo, recair sobre o terceiro, enchendo o terceiro, recair sobre o quarto. Não. O conceito dele não foi esse. Foi ao mesmo tempo que você vai começar a encher o primeiro copo, você vai já se preocupar em começar a encher o segundo copo. E ao mesmo tempo que você já começou a encher o segundo copo, você vai se preocupar com o terceiro e o quarto. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. De forma, irmãos, que nessa temática deve ser conduzida a administração das nossas igrejas, a administração dos nossos recursos, as nossas prioridades. Nós precisamos estar ao mesmo tempo preocupados com a evangelização de Maceió, nós precisamos estar preocupados com a evangelização do interior do nosso estado, em municípios em que o evangelho não está sendo pregado, em que o evangelho é muito, percentualmente falando, está muito aquém do que a capital. Em municípios em que a pobreza e as condições do obreiro de ter naquela igreja o sustento para suas necessidades são muito precárias. E a nossa prioridade dos nossos recursos tem que estar voltada para patrocinar o avanço do evangelho do mesmo tempo que aqui em Maceió, lá. Mas a gente já vê uma falha na própria instituição, quando ela não traz uma isonomia nem salarial, nem, entendeu? Que há uma discrepância. Uns recebem muito e outros recebem pouco. Eu tenho tido a graça de conhecer alguns missionários, né? Desde a minha tenra idade, que eu me converti ao evangelho aos 16 anos e com pouco tempo já me envolvi com evangelização e missões, e nesses envolvimentos a gente conheceu alguns missionários. Teve uma menina chamada Catarina, que ela foi enviada pela igreja de Caruaru para fazer acho que foi o curso de missiologia, parece, da Jocum. Acho que foi da Jocum. E de repente a igreja de Caruaru resolveu trocar o piso da igreja. E
como resolveu trocar o piso da igreja, as finanças se apertaram e eles cortaram as gorduras. E onde estavam as gorduras? O chamado missionário dela. Aí aquela menina, irmão, de classe média, estava ali renunciando uma perspectiva profissional, que a mãe dela tinha ido contra tudo, contra todos os seus parentes. E os pais dela ficaram revoltados, porque não aceitavam essa questão de chamado na vida delas. Eles tinham planos profissionais. E ela, não querendo se humilhar para a mãe, que estava passando necessidade. Eu falo isso, irmãos, com profunda emoção, porque eu vi esse relato, eu vi as lágrimas correrem no rosto dela, para mim, naquele dia. Ela disse: Tiago, eu não podia pedir socorro à minha mãe. Não podia pedir ajuda a meus pais. Porque senão estava provado tudo aquilo que eles tinham falado, que eu ia me frustrar, eu ia quebrar minha cara. Então eu fui procurar emprego de babá. E ali eu consegui completar o meu curso. E estou de alguma forma tentando ir para a obra missionária, porque eu sei o Deus que tem me chamado. Mas a igreja não acompanha a visão. A igreja olha para a obra missionária como uma gordura. Se a gente está tendo uma folga aqui, vamos lá. Mas se tiver um aperto, a gente retrai. Mas o conceito de evangelização integral, irmãos, ele tem que ser encarado como ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu quero a edificação da minha igreja em Jerusalém, eu quero que ela chegue em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E os discípulos demoraram até a entender isso. Que eles se voltaram em Jerusalém, mas para Deus cumprir esse preceito que ele deixou, o que é que Deus fez? Trouxe perseguição. E a perseguição vindo, o evangelho chegou na Samaria. Aí Paulo chegou com as cartas e a autoridade do Sinédrio para pôr em cadeia e pôr fim à seita dos cristãos. E aí ele trouxe perseguição em Jerusalém, daqui a pouco foi em outras cidades. E conforme a perseguição ia chegando, eles iam avançando. E dessa forma, o evangelho foi propagado ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o trabalho missionário não pode ser encarado como uma gordura. Ele tem que ser encarado como uma prioridade. Amém? O mesmo ele não é aplicado na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal você pode sim, ter essa ideia do copo que primeiro enche o primeiro copo para depois sobressair sobre o segundo. Como assim? Não é concebível você querer vir para a evangelização se você não se detém a evangelizar os seus filhos, a sua esposa, a sua casa. Você primeiro tem que cuidar dos seus. Ainda que resista, ainda que diga assim, não quero dizer com isso que se não se converteu, você não pode. Não, você está fazendo a sua parte, você está orando, você está testemunhando. Mas se você não está preocupado em testemunhar, em fazer nada para a sua casa, a sua parentela, os seus colegas de classe, seus colegas de trabalho, comece por ali. Pode falar. Você quer falar? Oi? No final? Não, pode ser agora. Vai. Vou aproveitar. Vou passar já esse envelope aqui. Nós estamos orando pelo problema do Joãozinho. Vai ter audiência amanhã. Terça-feira, vamos orar por esse problema. E o problema do Joãozinho é porque ele não pode trabalhar. Ele não pode. Diferente de uma pessoa que está desempregada. Nós estamos com um irmão aqui. Na medida desse também. Compreendido, irmãos, o conceito de evangelização ao mesmo tempo. Então nós não vamos nunca alcançar percentuais de 60%, 80% de evangélicos na cidade de Maceió, esquecendo do avanço percentual de evangélicos no interior do estado de Alagoas. E nós não vamos nunca priorizar o estado de Alagoas
sem pensar numa visão transcultural de outros países. Nós temos que administrar os recursos, as nossas forças ao mesmo tempo. Foi dessa forma que o Evangelho chegou até nós. Foi dessa forma que missionários foram movidos pelo Espírito Santo, mesmo tendo tanto a fazer em seus países de origem, e eles vieram até nós. E é desta forma que devemos conduzir a nossa igreja. É priorizando o trabalho missionário em outros povos, em outras etnias, em outras localidades, que não seja restrito apenas à cidade de Maceió. Amém? O outro conceito de discipulado integral é a outra parte, irmãos, que esse ano tem sido um ano que eu tenho me deleitado demais nessa área. Eu tenho procurado ler todo o livro que fale na área de discipulado. Eu tenho procurado assistir toda a pregação do YouTube que fale na área de discipulado. E o Espírito Santo tem movido demais o meu coração nessa área, porque é uma área que está extremamente desajustada em nossa igreja. A Assembleia de Deus, ela é conhecida como a igreja que mais ganha vidas para Jesus no Brasil. Mas ao mesmo tempo que ela mais ganha, é a igreja que mais perde em todo o Brasil. Isso são dados atestados, certo? Pelo pesquisas, estatísticas, até mesmo pelo IBGE, que a maior parte das pessoas que se desviam do Evangelho, não sei se é o IBGE, eu estou inseguro nessa afirmação, mas pesquisas que atestam que a maior parte das pessoas que são desviadas das Assembleias de Deus. E isso, não, mas nós somos a maior igreja, tudo bem. Mas não é só isso, percentualmente falando. E além disso, a gente não tem unidade, né? Percentualmente falando, irmãos, vamos dizer, se uma igreja tem 1 milhão de membros, e ela hoje conta com 100 mil desviados, nós temos um percentual de 10%. Mas se a Assembleia de Deus tem 20 milhões de membros, e ela conta com 5 milhões, 10 milhões de desviados, ela teria um percentual de 50%. Ela tem mais desviados, porque é a maior igreja, mas ela, percentualmente falando, é a que menos sabe lidar com vidas. De forma que a porta da nossa igreja está aberta para o pecador. Nós vamos nas ruas e falamos para ele: Jesus te ama. Você é importante para Deus. Venha. Venha. O pecador se converte. Mas as portas de trás da igreja, elas estão escancaradas. Como se a gente dissesse administrativamente, veja bem, é como se a gente estivesse dizendo: porta da casa, serventia da rua. Como é que é esse ditado? Porta da casa, serventia da rua. Não importa. Se se converteu, está aqui dentro. Se você não quiser continuar, pode ir embora. Pode ir embora. Não cuida, não liga, não ajuda com o curso. Como assim? Vamos dar exemplo. A pessoa se converte. Qual é o período mais instável do recém-nascido? Que ele precisa de mais atenção. A tenra infância. Aí ele vem para uma classe de discipulado. Se ele vem o primeiro dia e falta no segundo domingo, no terceiro, no quarto, alguém vai fazer a visita a ele? Não vai. Quem liga, pelo menos, né? E a oferta está maior do que a procura, né? Tem Não outras vai. igrejas, Existe preocupação e estrutura de treinamento entre nós que nos coloque encarregados como líderes em função de outras pessoas, de forma que a gente tenha que prestar conta ao avançar da vida do irmão. Eu presto conta ao pastor. Não, o irmão está bem. Estou acompanhando ele. Eu sei por que ele não está no culto. Ele está viajando, o trabalho dele. Eu sei a vida dele. Não existe ligação entre nós. Nós estamos. Eu vou dar. Nós estamos em uma grande igreja
E eu já vi pregador dizendo, isso é um malefício de estarmos numa grande igreja e a igreja pequena não tem isso. Realmente a igreja pequena tem um entrelaçamento maior. Mas não é, irmãos, isso. É falta de visão, é falta de organização, é falta de querer ter um discipulado integral. E essa mudança vai demorar. Hoje você viu um pastor visitar um membro, é um negócio. Só para dar mais um exemplo, eu acho que eu já citei aqui. O nosso professor Abner, ele cita um fato que um colega dele da Batista teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, começou a falar em línguas. Aí o pastor dele convidou ele para procurar uma igreja pentecostal. Ele foi, aí falou com o Abner, ele disse, rapaz, vamos lá para o Templo Sede. O Abner não congrega aqui, o Abner só vem dar aula de domingo de manhã, mas disse, venha para o Templo Sede, que lá, sei o que, você vai ser bem recebido, lá você vai ter uma boa estruturação doutrinária, lá se prega bem a palavra, venha para o Templo Sede. Aí ele veio, sentou aí onde vocês estão sentados. E passou 4 meses nessa sala. Depois procurou o Abner e disse, não vou ficar. Mas por quê? Eu pensei que você estava integrado. Eu não vou ficar, porque nesses 4 meses, nenhum desses irmãos vieram dizer, ô irmão, você está vindo da onde? Como é teu nome? Vamos fazer uma visita, vamos. Você tem filho? Deixa eu apresentar teu filho ao meu, vamos ver cá. Interagir. Ninguém veio saber de onde eu vim, para onde eu vou, tá nem aí. Ficou no anonimato. Nem aí. Então eu vou procurar algum local que eu possa se integrar. Isso, irmãos, é de rasgar o nosso coração. Porque olha o potencial desse irmão. É um cara que já tinha convicção de fé e teve a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele já era um fruto amadurecido e a gente deixou de reter. Como esses, tem vários. Até a reclamação de próprios obreiros. E de repente o soldado fica ferido, cai e ninguém vai atrás. Pode falar. Lá, não, no primeiro irmão lá atrás pediu. Eu só peço o seguinte, como o irmão está um pouco mais distante, que a sua voz seja escutada, audível para todos. Senão aí você desce um pouquinho para todo mundo ouvir. Novos convertidos, mas também pessoas que vêm de outra igreja, visitando, transferidos, até mesmo da própria Assembleia de Deus. Por exemplo, irmãos, eu vim de outra igreja, Assembleia de Deus, mas passei 2 anos aqui, não, e assim, ninguém também veio saber minha história. Ninguém veio querer saber da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, até quando estarei aqui, entendeu? Fiquei sentado aí entre vocês por 2 anos, vocês são testemunha disso. E assim como eu, muitos outros. E são pessoas, às vezes, que vêm assim, que já vem com um novo convertido, você ainda tem que preparar. E às vezes você vê pessoas que vêm assim, mas já vem com uma preparação, e a obra de Deus perde se você não sabe integrar essas pessoas. Né? Eu vou dar um exemplo de Barnabé, o que Barnabé fez com Paulo e o que Barnabé fez com João Marcos. Vamos ler 3 passagens bíblicas que falam sobre Barnabé. Algum irmão quer falar mais alguma coisa? Se o irmão pediu lá primeiro, depois o irmão. Amém. Que tal nós tentarmos fazer diferente dentro dessa classe? Que tal? Veja bem, eu quero apresentar algumas coisas. Veja bem. Primeiro, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Quem se voluntaria para dizer, pode estar comigo que eu administro. Porque a administração do grupo de WhatsApp precisa de quê? Inserir e excluir quem vai participar. Não, eu fiz na época, mas hoje eu não... Poucas pessoas, foi com professores. Eu queria que alguém se voluntaria. Sabe o que eu tô pensando? Não, só um minuto. E ainda mais, o seguinte, às vezes você participa no grupo de WhatsApp e vê só o número da pessoa e a pessoa não atualiza o seu perfil com o nome dela e com uma foto dela. Então, se todos nós que tenhamos acesso ao WhatsApp tivermos com o perfil atualizado com o nome e com a foto, se tivermos um grupo
Isso vai ajudar até a gente gravar o nome de um dos outros. Ah, irmão Ricardo é o irmão fulano. Entendeu? E na hora em que a gente pode também pegar a frequência da classe e botar no grupo. Pra gente ter, todo mundo olhar e dizer, eita, fulano faltou. E na hora que fulano faltou, tá lá o WhatsApp dele. Vamos falar pessoalmente, fulano, o que foi que aconteceu? Liga pra ele. Irmão, às vezes uma ligação muda a jornada de uma pessoa. Entendeu? Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar, quando chegar uma pessoa, por exemplo, como o Jackson chegou hoje, estou com a intenção de congregar, meu primeiro dia aqui. Vamos tentar chegar, dar uma palavra de incentivo. Que bom que você está aqui, meu irmão. Meu nome é fulano, eu estou aqui à sua disposição. Você tem filho, você tem esposa, você mora onde? Vamos tentar chegar junto. Vamos tentar fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Se o irmão faltar 2, 3 semanas, a gente liga. Se o irmão estiver doente, a gente aqui marca no nosso grupo. Vamos fazer uma visita ao irmão. Quem quer ir? Sábado à tarde. Eu vou. Vamos lá visitar o irmão. Orar por ele. Vamos fazer diferente aqui no nosso grupo. Eu quero ter a oportunidade de levar essa proposta de repente para o Ebendardo e isso seja uma preocupação de integração em todas as classes da igreja. Porque a escola bíblica dominical é uma ferramenta poderosíssima de integração. E é muito importante a gente ter essa preocupação, irmãos. Amém? Eu quero chegar no exemplo de Barnabé. Vamos lá. Participações. Alguém pediu aqui? Foi o Marconi. Irmão, eu estava pensando, o WhatsApp, de vez em quando ele sai do ar. Eu não sei como funciona direito com esse grupo do WhatsApp, não. Agora, o Gmail. O Gmail, ele Você não é tão bom fazer, porque você está chegando agora e você não conhece o povo. É melhor um mais antigo, né? Que conheça já e saiba articular melhor. Eu estou trabalhando agora na escola, nas organizações. Alan é a pessoa certa. Pessoa certa. Pode falar, Marcos. Irmãos, eu quero pedir para a gente ser sucinto nas participações agora, porque eu quero fechar com um exemplo de Barnabé, porque a gente tem 15 minutos. Eu acho que a igreja deveria ter o Gmail, ele tem uma ferramenta lá chamada contato. Esse contato você pode colocar foto e os dados da pessoa, que a pessoa quer disponibilizar, todo mundo, independente de ser membro, de ser a gente usa isso lá na escola. Na escola tem contato do colégio. E nesse contato do colégio tem aluno, ex-aluno, o pessoal que trabalha na escola, que trabalha, então fica a imagem da pessoa, o nome, o telefone, o colaborador, tudo. Isso aí ele não se perde. O grupo de WhatsApp que eu estava falando, não sei como funciona de verdade, né? Não sei como funciona. Vão ser contaminados por esse vírus e vão reproduzir da mesma forma. A gente tem que ter uma visão de cima para baixo. O que a gente vai fazer aqui não vai surtir tanto efeito de se quem está lá em cima entender e começar a impor mudanças. Porque é um vírus que precisa ser combatido. Algum irmão pediu a vez? Eu antes de vir para aqui, eu não tinha aceitado Jesus, mas eu frequentei a Adventista há quase 2 anos, a minha família, a Igreja Batista. Mas aqui, irmão, eu acredito que precisa de ajustes. Essas igrejas que eu fiquei muito tempo, eu me senti muito acolhido aqui. Amém. Eu me senti muito acolhido. E a gente observa que existe uma preocupação. Agora, eu acredito que falta ajustes. Essa ideia, eu faltei à escola por 2 domingos seguidos, porque eu não pude vir, mas alguns irmãos mandaram até o WhatsApp para mim, sentindo sua falta. Isso é muito importante. Inclusive o Jurandir, quando eu encontrei com ele, disse, rapaz, foi que eu senti sua falta na escola. Aí a gente se sente importante. A gente se sente
sentiram a minha falta. Aí a gente se policia para não faltar. Entendeu? A gente coloca como prioridade. Às vezes a preguiça bate e você diz, não, não posso faltar. Os irmãos vão dar falta para mim. Você não fizer, você não é. Eu já botei 2,5. Irmão, Você deixa eu concluir, Paulo. Veja bem, assim, respeito. Mas assim, a gente procurar, eu, por exemplo, estou procurando, a gente tem que procurar um espaço assim, na igreja. Eu estou cantando no Arauto de Cristo e também estou no Coral Select. Eu procurei ir, procurei saber. Assim, aí a gente, não, tudo bem. Assim, eu entendo, mas assim, a gente tem que procurar também funcionar. Não pode só esperar que a pessoa reconheça mais tarde. Eu acho que o José também está. Agora, essa questão que ele falou, mas é extremamente importante isso daí. Agora, eu acredito que isso parta, irmão, da igreja. Existe uma chamada. Aquilo ali é acompanhado, quando faltou 8 minutos seguidos. se a gente tiver no grupo do WhatsApp, a gente pode botar no grupo do WhatsApp a frequência da classe, para que todo mundo acompanhe. Porque às vezes a gente faz essas frequências, mas ela é usada efetivamente para alguma ação corretiva, porque quem trabalha em iniciativa privada, funcionário em público, existe um método chamado PDCA, que é você planejar, você executar, você avaliar e você refazer. Então você tem indicadores que você vai avaliar aquela ação para poder empreender ações corretivas. Então você tem isso aí é um indicador importante, você tem que saber aproveitar. Concluiu? Posso? O que eu acredito que tenha sido transformado no PODC, né? Que é o planejar, organizar, direcionar e controlar. Controle. Irmãos, o que é mais importante para definir a permanência da pessoa na igreja local? É o ar-condicionado, o conforto dos bancos, é a quantidade de louvores, é uma palavra de Deus ungida, é muito importante, mas ou é ele se sentir integrado? É mais importante, irmãos. Jesus falou, se vos amardes uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, isso que a gente está falando aqui é o que tem de mais importante para definir o crescimento da igreja. É a preocupação de discipular, o novo convertido e integração não somente do novo convertido, mas integração de todos. É o que tem de mais importante no crescimento da igreja. Deixe-me falar do exemplo de Barnabé para a gente tentar concluir a história. Barnabé, eu ia ler 3 passagens, mas já vou pular primeiro, por causa da hora. Em Atos capítulo... Não abra não, só vou citar, se você quiser tomar nota. Em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, ele é chamado de filho da exortação. O nome dele era José, mas era um cara tão amoroso, era um cara tão preocupado em integrar, que os discípulos resolveram mudar o nome dele. Disseram que o nome dele é Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Exortação no sentido de quê? De cuidar, prestar conta, exortar o irmão, né? Assim, de apoiar o novo convertido, a pessoa que estava chegando e se integrando. Então ele teve até o nome dele mudado. Agora vamos abrir a passagem. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. A Bíblia diz que a Bíblia registra a conversão de Saulo, o grande perseguidor do cristianismo. Então Saulo chegou na igreja e tentou se agregar aos discípulos que estavam em Jerusalém. Veja o que aconteceu. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Eu vou ler. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. É como se chegasse aqui, irmãos, uma pessoa como um ex-travesti, como um ex-traficante de drogas, que quisesse se agregar entre a gente. E a gente com
canto do olho, mantém distância. E essa pessoa se esforça para se integrar e ninguém oferece a mão. E Saulo estava tentando se agregar entre os discípulos, mas ninguém se preocupou com ele. Essa é uma cultura antiga de música. Aí veja. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O que é que Barnabé fez? Pai, esse aqui é um irmão nosso. O Senhor falou com ele na estrada de Damasco. Ele teve cego. O Senhor levantou o profeta Ananias e disse, mas Senhor, ele persegue ele. O Senhor fez isso. Eu vi ele pregando, eu vi ele testemunhando, é nosso. Vamos receber. Aí quando Barnabé fez isso, aí o pessoal começou a receber. Certo? Então essa é a função nossa, integrar. Mais na frente, irmãos, obrigado, Zé. Atos capítulo 12, versículo 22. O que é que aconteceu? Paulo era um novo convertido. Como um novo convertido, ele não tinha ainda amadurecimento espiritual do que fazer e do que não fazer. Então ele começou em Jerusalém tascar o pau, tascar o verbo, em cima da prática judaica, em cima de sei o quê. E o sinédrio ficou alvoroçado e os discípulos disseram o seguinte, ó, dá para tu ficar aqui não. Vai para a tua cidade e daqui a pouco a gente vai atrás de tu, mas vai para lá. Porque em vez de ele tratar, em vez de ele dizer assim, vem cá que eu vou te discipular, pô. Eu vou te ensinar que nem tudo que chega na nossa boca a gente deve falar. Eu vou te ensinar como entrar, porque Jesus nos ensinou como entrar na casa das pessoas. Jesus foi conosco dia a dia. Jesus nos discipulou. Deixa eu discipular você, Paulo. Eles desistiram de discipular Paulo e disseram assim, volta para tua casa, que aqui tu está trazendo muita confusão para toda a igreja. E desistiram de discipular. Sabe quanto tempo passou, irmão? Passaram 13 anos e ninguém foi atrás de Paulo. Ninguém foi atrás de Paulo. Sabe quem foi atrás de Paulo? O evangelho chegou em Antioquia. E nomearam Barnabé como pastor da igreja de Antioquia. Quando nomearam Barnabé disse, eu vou lá em Tarso chamar Paulo. Vamos ler essa passagem. Atos capítulo 12, versículo 22 e 26. E além disso, um elemento de alto, extremamente assim, muito agressivo na palavra, temperamento. E pegava pesado. É difícil. É isso que é o cara se integrar facilmente. Peraí, só um minuto. Foi em 15, né, mais ou menos? Você chamou ele, né? Atos 22, foi o versículo 15, né? Deixa eu ver. (11, 24). Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então Barnabé foi atrás. A igreja tinha rejeitado e discipular Paulo. Barnabé foi atrás depois de 13 anos. Trouxe ele para Antioquia, onde ele estava sendo pastor, e durante um ano eles se viram ali. O Espírito Santo pediu para que eles fossem enviados para a obra missionária, e eles foram enviados. Mas na frente, numa primeira viagem missionária, eles tinham um auxiliar chamado João Marcos, e alguma coisa aconteceu que João Marcos olhou para trás, pôs a mão no arado e olhou para trás. E na próxima viagem missionária, Barnabé e Paulo estavam vendo com quem ia levar. Barnabé disse, vamos levar o João Marcos, ele está querendo ir. Aí Paulo disse, de jeito nenhum, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno da obra. Barnabé, filho da exortação, disse, não é assim.
poxa, Paulo, eu não posso deixar o menino para trás, é uma alma, é uma vida. Vamos, ele quer ir, vamos discipulá-lo, vamos ensiná-lo. Mas a avença foi tão grande que eles se separaram. Paulo pegou Silas, foi para um lado, Barnabé pegou João Marcos, foi para o outro. João Marcos, se não fosse Barnabé, nós não teríamos o Evangelho de Marcos. E foi ele que fez João Marcos. Mais na frente, quando Paulo estava preso, depois de muitos anos, ele escreve uma carta e diz: traga-me João Marcos, traga minha capa, traga meus livros, traga o João Marcos para me visitar, porque ele me é muito útil para o Evangelho. Aí é o legado do ministério de Barnabé, na questão de integração, discipulado, cuidado, amor. E é isso, irmãos, que temos que fazer. Amém, irmãos? Paulo falando para Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. O que é que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, o que você ouviu de mim? Escolha homens fiéis. Dedique-se tempo a homens fiéis. Para que você possa treiná-los e ele possa instruir a outros. Essa é a visão do discipulado. Jesus muitas vezes rejeitou a multidão e endureceu o discurso para que a peneira diminuísse quem passava, para que de fato ele pudesse fazer um acompanhamento um a um de forma eficaz. Então, esse princípio de você escolher homens fiéis para você treiná-los, e esses homens poderem ir até outro, é um princípio que Jesus fez, que Paulo fez, com algumas falhas, porque é homem, como foi o caso de João Marcos, e que nós devemos fazer. Amém? Vamos orar.